simultaneamente. Então, com isso, você tem a negação absoluta das Sagradas Escrituras a esse erro, a essa heresia chamada modalismo. E o grupo Voz da Verdade, cujas músicas são cantadas no nosso meio. Tudo bem que as músicas deles, eles evitam propagar esses erros, só que ao admitirmos os cânticos de um grupo herético, de uma seita, dentro das nossas congregações, nós mantemos vivo o nome Voz da Verdade, de modo que sempre alguém vai querer saber que grupo é esse, pesquisar sobre ele, até visitá-los e possivelmente ser até enganado por eles, porque a gente fica mantendo esse grupo vivo no nosso meio, cantando suas músicas, ok? Então você tem aí, se eu chegasse na igreja vestindo uma camisa de um grupo comunista, as pessoas iam me rechaçar, com razão, porque eu estou fazendo propaganda para uma ideologia anticristã, uma ideologia satânica, tá certo? Materialista, anticristã e diabólica mesmo, ok? Então as pessoas me repreenderiam, me rechaçariam. Mas aí você vem, canta a música de um grupo que nega a trindade e fica tudo bem. Então é uma crítica que fica aí esta forma de manter vivo o nome de um grupo herético através da adoção de seus cânticos. Na apostila você tem arianismo, e na tela o arianismo é descrito da seguinte maneira: Jesus, humano e não divino. O Logos, o Verbo, era o primogênito da criação. Existe um texto em Colossenses onde Jesus é chamado primogênito da criação. Só que primogênito não significa sempre o primeiro em ordem cronológica, tá? Não significa sempre o primeiro em ordem cronológica. Às vezes significa o principal. Primogênito às vezes significa o principal. Tanto que Israel é chamado primogênito dentre as nações. Obviamente Israel não é a primeira nação. Antes de Israel existir, já haviam outras nações. Israel vem de Abraão, que foi chamado de Ur dos Caldeus. Veja, os caldeus eram antes de Israel, os sumérios antes de Israel, os egípcios antes de Israel, os hititas antes de Israel. São todas grandes nações que vieram antes dele. Então, se Deus chama Israel de primogênito dentre as nações, não é porque Israel era o primeiro, e sim porque era o principal para Deus, porque Deus os escolheu como um povo sacerdotal. Então, primogênito não significa apenas, o campo semântico de primogênito não é apenas o primeiro cronológico, mas também o mais importante. Você vê que algumas situações em que nem sempre o primeiro nascido era o principal. Você vê, José não era o primeiro filho nascido de Jacó, mas ele foi colocado como Jacó, como seu primogênito, tá? Você tem aí algumas situações. O próprio Jacó, Esaú nasceu antes dele, mas ele recebeu a bênção da primogenitura, tá certo? Então você tem essa afirmação equivocada deles, trabalhando em cima dessa questão do primogênito, dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado, tá? E a partir de Jesus, tudo foi criado a partir dele, mas ele foi criado por Deus em um determinado momento. Tanto que eles cantavam uma musiquinha para irritar seus adversários, dizendo: ele nem sempre existiu. Isso referindo-se a Cristo Jesus, tá? Então é um grave erro cristológico. O Logos, o Verbo, era o primogênito da criação, tomando carne humana na encarnação. Houve um tempo em que o Filho não existia. Essa é a afirmação deles. O Criador divino e transcendente não pode compartilhar seu ser com outro. Portanto, Jesus deve ter sido criado. Jesus então seria um ser criado. Deus, tá certo? O Pai, Yahvé, é o único Deus. Jesus é um ser criado, inferior a Yahvé, não é da sua mesma substância, é o homoiousis, tá? É de substância diferente, diversa, e o Espírito Santo sequer é tratado aqui, sendo talvez, olhando para os seus continuadores, né, que são os Testemunhos de Jeová, os Testemunhos de Jeová que mantém viva a heresia arianista nos dias de hoje. Então eles chamam o Espírito Santo de força ativa, como uma força impessoal, uma energia que alimenta uma lâmpada, por exemplo, tá? E Jesus eles chamam de um Deus. Eles abrem um colchete em João capítulo 1, onde fala que Jesus é Deus. Eles abrem um colchete e colocam lá dentro, em letra minúscula, um Deus. Então o Testemunho de Jeová, eles creem num Deus superior chamado Jeová, que é um nome inventado na Idade Média. O nome é Iavé, tá? Então
Jeová, tá? Então Jeová é o Deus supremo e existe um Deus inferior chamado Jesus, que eles colocam como um Deus. Então eles são politeístas, tá? Além de adulteradores de Bíblia, blasfemos contra o Espírito Santo por não admitir que ele é uma pessoa, eles também são politeístas. Então você tem aí graves erros da testemunha de Jeová. Ele cita aqui o apolinarismo, que na imagem vai estar acima do arianismo. Você tem aqui apolinarismo, pensamento defendido por Apolinário, vice de Laodiceia, e infelizmente Justino Mártir também entra nessa conta aqui, também fazia essa afirmação. Então, ó, veja, Jesus igual divino, mas não plenamente humano. Igual divino, mas não plenamente humano. Século IV da era cristã. Apolinário de Laodiceia, junto com Justino. O espírito, alma, espírito barra alma, parte espiritual, né, humana de Jesus foi substituído pelo divino Logos, o Verbo, em sua encarnação. Jesus não podia pecar, então não podia ter um espírito humano, isto é, a fonte do pecado humano. E aí entra novamente aquela questão da falta de compreensão de que admitir a plena humanidade não é admitir pecado, porque o pecado não é intrínseco à humanidade. Deus não criou o homem pecador. O pecado é um acidente posterior devido ao mau uso do livre-arbítrio, que veio agora participar da natureza humana e ser comunicado de geração em geração. Mas não constitui, não faz parte da natureza original do ser humano. Admitir a plena humanidade não é admitir pecado. Então, eles, para tentar evitar qualquer possibilidade de entender de que Jesus poderia cair em pecado, eles deformam a parte humana de Cristo, dizendo que o espírito do Jesus humano foi substituído pelo Logos divino. Então o Logos divino vem, toma posse do corpo, do soma, tá? E opera através desse corpo, né? Como o exemplo que eu dei, né? O cara vai operar uma máquina, tá lá a máquina parada, ele vai e entra e opera a máquina. O Logos divino entrou no corpo de Jesus e operou o corpo, né? Trabalhou por meio do corpo. Então é a imagem que eles fazem de Cristo, como se Jesus fosse um ciborgue, sei lá, alguma coisa assim, né? Então você tem esse grave erro, tá? O apolinarismo, nestorianismo já expliquei, porque aí na tela já apareceu, né? A gente já falou sobre, aliás, não, eu falei na parte na parte lá sobre os concílios, né? Mas seguindo o que está em tela, veja, Jesus igual divino e humano, mas separadamente. As naturezas humana e divina de Jesus foram completamente separadas na encarnação. Maria era a portadora do Cristo, não a portadora de Deus. As naturezas humana e divina não podem ser misturadas. Ele inclusive coloca uma questão aqui que vai ser importante depois, sobre Maria, mãe de Deus, tá certo? Ou mãe do Jesus humano, tá? Na afirmação na afirmação do credo, tá? Até como resposta, né, ao nestorianismo, afirmando que a união hipostática ela proporciona que a natureza plenamente divina e plenamente humana constituam uma pessoa, estão unidas em uma só pessoa. Isso é a união hipostática, ok? Eles afirmam isso e na tentativa de consolidar essa ideia eles colocam Maria, mãe de Deus, tá? Maria, mãe de Deus, assim que está afirmado lá no credo niceno-constantinopolitano. É assim que está afirmado, Maria, mãe de Deus. Agora, isso causa um certo arrepio, né, para algumas pessoas. Por quê? Porque os católicos vão usar isso para beneficiar Maria, sendo que o foco não é Maria, o foco é Deus, o foco é Jesus, Deus que está no ventre dela. Jesus que está ali, que tem uma natureza teantrópica, divina, humana. Então é nesse sentido que eles querem afirmar Maria, mãe de Deus. Por quê? Jesus já era Deus, porque a natureza divina já estava ali, ok? Jesus ele abriu mão da sua glória e não da sua deidade, tá? Então ele vem, deixa sua glória, ele ora ao Pai posteriormente, dizendo, restitui-me a glória que eu tinha junto a ti, certo? Ele deixa a sua glória, não a sua deidade. Então ele tem todas as características da deidade, de perdoar pecados, de exercer autoridade sobre espíritos malignos, sobre a natureza. Então você tem todas as características aí da divindade em Cristo Jesus. Divindade e humanidade. Para bater o martelo sobre essa questão de que ali estava Jesus, Deus e homem, no ventre de Maria, eles colocam Maria, mãe de Deus.
Aí entra a terminologia Theotokos, tá? Posteriormente será afirmada a natureza Christotokos, tá? Maria, mãe de Cristo, que era uma das lutas aí de Nestor, tá? Então, o nestorianismo falhou ao não admitir a unificação na pessoa, a pessoa que unifica, né, essas duas naturezas, a união hipostática delas. Mas, vamos dizer assim, houve um certo cuidado no sentido de tirar o foco de Maria e colocar em Cristo. Então isso a gente tem que observar também, tá certo? Porque isso posteriormente será um problema, será utilizado como forma de beneficiar Maria com isso, dizer que Maria é importante porque ela é mãe de Deus, né? Colocando como se aquilo fosse de relevância extrema para ela, colocando ela dentro dessa categoria de divinização, né? E posteriormente ela será também divinizada. Vai ter um apócrifo falando de uma ascensão de Maria, vai ter aí certos documentos da igreja colocando Maria como intercessora, tudo dentro desse entendimento incorreto sobre Maria ser a mãe de Deus. A Imaculada Concepção de Maria também vai ser trabalhada em cima disso, de que Maria não tinha pecado. Trouxe na aula já que isso não tem referencial bíblico nenhum, tá? Então o fato de Jesus ter sido gerado sem pecado no ventre de Maria é porque ele não veio da vontade do varão. Ele não veio por meio de conjunção carnal. Ele veio por meio de uma intervenção do Espírito Santo de Deus. Foi um milagre gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. Mas Maria era uma pecadora como toda pecadora. Todavia, uma pecadora que se submeteu à vontade de Deus. Por isso foi chamada graciada entre as mulheres. A quem Deus viu, né, encontrou graça, encontrou submissão para que ela viesse a ser sua serva nesta missão. Tanto da parte dela quanto da parte de José, que também desempenhou um papel fundamental, né, um papel importantíssimo. Aí, aqui na apostila fala do eutiquianismo, tá? Aí eu vou te passar, inclusive, uma outra imagem, onde traz uma ilustração, tá? Do ebionismo. H é homem, D Deus, obviamente, né? Então o ebionismo cancela o divino, é homem, mas não é Deus. O docetismo não é homem, só Deus, tá? Os diversos deuses. Arianismo, só homem, não Deus. Nestorianismo, homem e Deus não estão unidos. Você vê que há uma lacuna aí entre eles, tá? Não estão unidos numa só pessoa. Falhou aqui no entendimento da união hipostática, tá? Apolinarismo é aquele conceito. A natureza divina entrou, tirou o logos humano, sobrou alma e corpo, tá certo? Ou psique e soma. E aí o logos divino substitui o pneuma humano, tá? E aí você tem aí essa falha também, no sentido de destruir a característica da plena humanidade em Cristo, o que destrói também toda concepção, toda ideia de remissão da natureza humana. E o eutiquianismo é o que a gente vê aqui, ó, tá simbolizado dessa forma, essa mistura, tá? Então você vê nas outras ilustrações uma divisão aqui no meio, que é para mostrar naturezas estão distintas, mas estão dentro do ciclo, porque estão unidas hipostaticamente numa só pessoa. Tudo isso é importante aqui, ó. Achei uma ilustração muito boa. Círculos é um círculo dividido, tá? Então é um círculo porque é uma só pessoa, união hipostática. É dividido por quê? Porque a natureza teantrópica é Deus e homem, duas naturezas, mas unidas numa só pessoa. Aí quando chega no eutiquianismo, não tem a divisão do meio. Por quê? Porque há uma mistura. É isso que o Eutique vai propor aqui, o chamado monofisismo. Olha o que ele diz, ó. Pensamento defendido por Eutiques. Teodoro II também entra nessa conta aí. No quinto século, defendia a distinção das naturezas. Defendia a distinção das naturezas. Na sua explicação, monofisismo, a natureza humana, olha aqui, a natureza humana foi absorvida pela divina para criar uma terceira nova natureza. É a ideia de que Cristo possuía só uma natureza, monos, efisis, natureza, monofisismo. Embora mantinham a unidade da pessoa de Cristo, negou a distinção das naturezas. Se Cristo não fosse homem nem Deus, ele não poderia redimir como homem e como Deus. Seus opositores, Flaviano de Constantinopla, Teodoreto e Eusébio de Dorileia. Para combater esses pensamentos heréticos, a igreja
do Concílio de Calcedônia, realizado em 451, chegou à seguinte definição. Aqui a definição trazida, né, do Concílio de Calcedônia. Olha que interessante. Fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, estou na página 27, tá? Ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de uma alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todo semelhante a nós, excetuando o pecado, tá? Ser plenamente humano não é necessariamente ser pecador, porque o homem foi criado por Deus sem o pecado, mesmo que posteriormente todo homem nasce em pecado, devido à queda no Éden, tá? Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos, e nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, aí entra o Theotokos, Mãe de Deus, em um e só mesmo Cristo, Filho, Salvador, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em uma só substância, tá? Não separado, quem dividido em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho, o unigênito Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme as profecias desde o princípio acerca dele testemunho. E o mesmo Senhor Jesus nos ensinou e o credo dos santos pais nos transmitiu. Então, interessante esta importante afirmação da consubstancialidade com o Pai, tá? E o Espírito, né? No sentido da divindade, e consubstancialidade conosco em relação à humanidade. Porque aí, no eutiquianismo, o erro foi houve, como eu falei na aula, né, pegar as duas naturezas e bater no liquidificador. Então não é nem banana nem maçã, é uma outra coisa. É uma vitamina da mistura das duas, você não consegue distinguir o que é banana e o que é maçã. E tudo foi acrescido do leite, né? Então você tem uma mistura, uma grande mistura. Com isso, você teria toda uma negação de toda a lógica soteriológica, que é a salvação do ser humano. Então Jesus vem como homem, tá? Dentro das limitações humanas, sem pecado, porque foi gerado pelo Espírito Santo, ser modelo para mim e para você, de como servir a Deus. Então Jesus orava a Deus, Jesus se submetia à vontade de Deus, Jesus tinha as limitações de um ser humano, fome, sede, cansaço, tá? Jesus passava por as limitações, Jesus estava vulnerável em alguns momentos devido à sua natureza humana e o propósito da sua missão. Então em alguns momentos ele fugia, ele se escondia, ele saía para outro lugar, porque ele resguardava a sua natureza humana, que é passível de ser morta, por exemplo, né? Tanto que Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário e rendeu o seu espírito, tá certo? Então você tem essas características que demonstram o seguinte, que ele veio como um homem de verdade, plenamente humano. E dentro do plenamente humano estava também o plenamente divino, unido num só sujeito, ok? Então com isso Jesus, ele como plenamente Deus, perdoa pecados, realiza grandes maravilhas, tá certo? Mas como plenamente homem, ele também passa pelas dificuldades que um ser humano passa. E chegando até a cruz, cumpre o seu propósito. Tetelestai, está consumado. Aí ele entrega seu espírito. E aí aquele corpo será glorificado. Então aquele corpo glorificado é o próximo passo. É a primícia dentre os que dormem. É aquilo que posteriormente seremos. Nossa garantia é Cristo. Uma vez que ele foi um ser humano, morreu, tá certo? Como um ser humano, mas ressuscitou e foi glorificado, está assunto aos céus. Assim também, como seres humanos, vivemos em Cristo, somos santificados, tá certo? Na pessoa bendita de Cristo, por meio do seu sangue, seremos salvos por meio da sua graça, mediante a fé, tá certo?
e ressuscitados por ele naquele grande dia, quando ele nos ressuscitar e glorificar o nosso corpo. Aí, como ele é, nós veremos, estaremos junto com ele, porque ele alcançou essa bênção para nós. Mas ele alcançou isso porque ele tinha um corpo humano de verdade. O Eutico errou gravemente, não é esta mistura que ele está falando aí. Não, havia sim uma distinção. Natureza humanas, tá certo? Também as divinas, como detentor desse poder, dessa autoridade, uma vez que é Deus e homem, ele vai diante de Deus como sumo sacerdote, natureza divina, e apresenta o sacrifício, natureza humana, e assim consagra, resgata a natureza humana que estava caída e perdida. Ele resgata para Deus, entrega a Deus, ok? Então você tem em Cristo essa possibilidade de resgate, porque ele operou o resgate na sua própria natureza humana, tá certo? Você tem então esta importante comparação, né, para que a gente possa ter esse correto entendimento. E aí ele parte aqui para a humanidade de Cristo, que ele vai dizer na página 29. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Olha a redenção, o resgate, né? Nós que estávamos presos pelo pecado, separados de Deus. O pecado faz um abismo entre nós e Deus. Jesus vai lá e resgata, através da sua natureza humana, entrega a natureza humana sem pecado na cruz. E aí entra uma situação que vai quebrar com essa lógica, tá certo? Essa cadeia da morte, toda alma que pecar, essa morrerá. Jesus não tinha pecado e ele vai à cruz, entrega-se, tá certo? Rende o seu próprio espírito. A morte não pode tocar porque ele não tem pecado. Se ele não tem pecado, a morte não toca. Então é ele que rende o seu espírito na cruz, em benefício da humanidade, tá certo? Sendo ele o Filho de Deus, o seu sangue, o seu sacrifício, a sua expiação não é limitada, como dizem os calvinistas, é ilimitada. É suficiente para salvar a humanidade inteira, dos que já vieram, dos que estão aqui, dos que ainda virão. Ele deixa um saldo em conta que pode pagar toda a dívida. Terá acesso a ele aquele que crê. A senha é crer em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, Filho de Deus. Se apresentar a ele, tá certo? Como escravo de Cristo para a salvação, tá certo? Crer nele, para que mediante a fé a graça dele venha operar e assim imputar a nós aquilo que ele já conquistou na cruz. Então a graça, a expiação é ilimitada. Jesus conquistou possibilidade de salvação para todos. Aí aqueles que se beneficiarão, aqueles que crerem. Então você está dentro desse aspecto aí, tá? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O cristianismo é a única religião que, ao invés do homem oferecer sacrifício, é o próprio Deus que se oferece em sacrifício. É o próprio Deus que se fez carne e testemunhou, e tabernaculou, habitou entre nós. João 1,14. A palavra usada pelo evangelista literalmente significa que ele armou sua tenda, do grego skenu, ou seja, Deus assumiu a condição humana, tá? A unigênito do Pai, expressão oriunda da palavra grega monogenes, filho único, único gerado desse tipo, que traz em si o nascimento virginal de Jesus, obra do Espírito Santo. O nome dado a Jesus mostra as duas naturezas. Emmanuel, o Deus conosco. Deus que habita entre nós. A humanidade de Jesus é tão importante quanto a divindade. Isso aqui a gente já falou bastante. A questão de Jesus admitir a natureza humana é fundamental para a redenção. Sem a admissão plena da natureza humana, não é feita a redenção do ser humano, tá? Então isso é fundamental. Jesus admite a natureza humana para que essa natureza seja redimida através do seu sacrifício. Ele apresenta-se diante de Deus como um sacrifício puro, santo e agradável, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é o que Cristo desempenha por nós diante de Deus, tá certo?
Então aqueles cordeiros que foram sendo sacrificados no tabernáculo eram todos era todos uma tipologia, tá? Que apontava para Cristo, que é o antítipo, que valendo-se daquela tipologia conclui em si mesmo aquele ato, não mais precisando de milhares de cordeiros, mas ele é o cordeiro, perfeito, imaculado, sem pecado, não derramando mais diversos litros e litros de sangue de animais, o seu próprio sangue, que é suficiente para expiar o pecado de toda a humanidade, tá certo? Então você tem aí a admissão da natureza humana de Cristo como meio de redenção do ser humano. A divindade de Cristo, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 de João 5,20. Estou na página 32. Ele vai dar diversos exemplos da divindade de Cristo, tá? Diversos exemplos da divindade de Cristo. Inclusive eu tenho aqui alguns versículos que também falam muito acerca disso, acerca da divindade de Cristo, a divindade de Jesus Cristo comprovada no Novo Testamento, tá? Então ele fala aqui, por exemplo, na página 33, a divindade de Cristo pode ser vista através dos atributos incomunicáveis. Eternidade, João 1:1, verbo divino pré-encarnado, né? Eterno. A onipotência, cita Mateus 28:18, onipresença, Mateus 18:20, onisciência, Mateus 17:27, imutabilidade, cita Hebreus 1:12. A divindade de Cristo pode ser vista também através de seus ofícios. Ele é criador, ok? Pode ser visto através do poder que ele tem de perdoar pecados, ressuscitar mortos, cita aqui. Ele se identifica como eu sou, ego eimi, do grego, que está em conexão com o eu sou, tá certo? Do Antigo Testamento, ok? Então você tem aí essa qualificação que Cristo faz, né? Admite para si essa qualificação do ego eimi do grego, que é o equivalente do tetragrama do Antigo Testamento, do YHWH, ok? Ou Kyrios também, que é o Adonai, é o Senhor no Antigo Testamento. Para o grego é o Kyrios, e Jesus é identificado como Kyrios, tá? Pode ser pelos nomes divinos, Alfa e Ômega, Emmanuel, tá certo? Senhor, Kyrios, tá? Que é o Adonai no Antigo Testamento. Filho de Deus, tá? E Deus. Meu Senhor e meu Deus. Tomé diz quando cai de joelhos diante de Cristo Jesus. E ele jamais corrigiu essas afirmações. A divindade de Cristo pode ser vista nas relações divinas que ele possui, a imagem expressa de Deus. Quem me vê, vê o Pai, como ele diz, né? No fato de ele aceitar a adoração, na própria reivindicação, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo diz, não há como negar, varão. Não há como negar. Jesus Cristo é Deus, ok? Jesus Cristo é homem e Jesus Cristo é Deus. Então você tem aí a sintonia fina dessas verdades, está expressa por meio daqueles credos, tá? Em primeiro lugar, por Cristo ser divino, pode ser conhecido definitivamente, pessoalmente em Cristo. Claro que não na sua totalidade, porque Deus transcende o nosso conhecimento. Embora transcenda o nosso conhecimento, ele se faz conhecer através de seu Filho, na encarnação, né? Como João diz no seu Evangelho. Em segundo lugar, por Cristo ser divino, nossa redenção é possível, que foi realizada por ele. Então, somente um ser divino e humano realizaria esse ato. Somente um ser divino e humano realizaria esse ato. Essa é a questão das duas naturezas de Cristo. É necessário um ser divino e humano para realizar esse ato de redenção. Como homem, redimir a natureza humana. Então, admitindo a plenitude da natureza humana, sem o pecado, porque o pecado é uma contaminação da natureza humana. Não foi colocada por Deus na natureza humana, mas foi admitida por meio daquele erro, daquela falha, daquele pecado, tá? Então, somente admitindo a plenitude da natureza humana e tendo a plenitude da natureza divina. E isso possibilita que Cristo vá diante de Deus, tá? Porque sem isso, Cristo não chegaria diante do Pai, diante de Deus. Então, Cristo, aqueles salmos que diz, ó portas, tá certo? Levantai, porque aí vem o Rei dos Reis. Então, você tem aquela anunciação, tá certo? Da ascensão de Cristo.
Cristo adentrando a glória, Cristo indo diante do Pai, Cristo oficiando diante de Deus como sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio nem fim de dias, e apresentando ali seu próprio sangue, tá certo? Diante de Deus como remissão para o pecado do ser humano, e restituindo, fazendo a redenção da natureza humana diante de Deus. Agora o homem, ele é perdoado de seus pecados, é purificado, é feito em nova criatura e é religado com Deus, está diante de Deus agora e pode se comunicar diretamente com o Pai através de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então você tem aí a natureza divina humana de Cristo, proporciona que ele faça isso por nós, a chamada natureza teantrópica, tá? Cristo, por Cristo ser divino, no Cristo ressurreto, assunto aos céus, né, e entronizado, nós temos um sumo sacerdote, ok, que oficia diante de nós, e um advogado, tá? Ele pode ser adorado e devemos nos submeter ao seu senhorio, obviamente, exatamente. As duas naturezas que encerra aqui o capítulo 2, tá? As duas naturezas de Cristo, página 35. É necessário que a mesma e própria pessoa que há de realizar essa satisfação pelos pecados da humanidade seja perfeito Deus. Olha, Anselmo da Cantuária como foi sábio nessa afirmação. É necessário que a mesma e própria pessoa que há de realizar essa satisfação pelos pecados da humanidade seja perfeito Deus e perfeito homem, uma vez que ele não pode fazê-lo a menos que seja de fato Deus, e ele não convém, tá certo? E a ele não convém fazê-lo a menos que seja de fato homem. Ele não pode fazer se não for de fato Deus, não terá poder para fazer se não for de fato Deus, e não convém a ele, não compete a ele fazer se não for de fato homem. Por quê? Quem cometeu o pecado foi um homem. Então quem tem que reaver, tá certo? Quem tem que apresentar, tá certo? Essa satisfação é um homem. E quem pode apresentar isso é Deus. Então, se Jesus não for homem e Deus, ele não consegue realizar esse ato, tá certo? De redenção, de expiação, de salvação para com a humanidade, redimindo a natureza humana, que foi admitida por ele, como plenamente humano, e realizando isso diante de Deus, uma vez sendo ele Deus e sendo readmitido à glória por ser Deus, tá certo? Ele apresenta diante de Deus para realizar esse ato de redenção. Vemos nas Escrituras que a glória divina e a humildade humana de Cristo estão juntas e distintas. Elas são apresentadas conjuntamente. Essas passagens apresentam o profundo mistério do eterno e infinito Filho de Deus. Entretanto, na história humana, na história da humanidade e assumindo a natureza humana, não existe pensamento mais grandioso do que este. Sabendo que Deus assume nossas dores. Ao assumir a nossa humanidade, Cristo pôde pagar um alto preço que não tínhamos condições de pagar. Nas palavras do apóstolo Paulo, mas Deus aprova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nos revela a grandiosidade do nosso Deus. Esta união das duas naturezas, em primeiro lugar, é teantrópica, ou seja, ele tem duas naturezas em uma só pessoa. Teantrópica. Ele tem duas naturezas em uma só pessoa. Theos, tá? O Theos, tá? Que é teta, né, do grego. Theos, que é Deus, e Anthropos, que é humano. Teantrópica, divina e humana. Ela é hipostática, constituindo uma só substância pessoal. Duas naturezas, uma pessoa. Hipostática. Aí você tem a ideia de uma natureza repousa plenamente, perfeitamente sobre a outra, tá? Estão plenamente unificadas, tá? Então você tem aí, elas são distintas. Você pode entender que há aí a natureza divina plena e há a natureza humana plena também, mas elas estão unidas em uma só pessoa, ok? Então você tem aí esse aspecto teantrópico e hipostático na pessoa bendita de Cristo Jesus, constituindo uma só pessoa. Inclui qualidades e atos humanos e divinos. A presença constante tanto da humanidade quanto da divindade, as duas naturezas não podem ser separadas. Algumas implicações da união hipostática. Qualquer coisa que uma das naturezas fizer, a pessoa de Cristo o faz.
Ele, o Deus encarnado, é o agente ativo em todo o tempo. A encarnação significa que Cristo adquire atributos humanos, não que ele abriu mão dos atributos divinos, ou tenha deixado de ser Deus. Ele se despiu da sua glória divina, enquanto esteve aqui na terra. A kenosis, ou esvaziamento, tá certo? Como é dito. A kenosis é uma terminologia grega que é aplicada para essa característica do ato de Cristo, de se esvaziar da sua glória, tá? Então se esvaziou da sua glória, mas não da sua deidade. Então ele mantém todos os atributos de divindade, tá certo? Enquanto Deus que é. Ele é vere homo, verdadeiramente humano, e vere Deus, verdadeiramente divino, ou verdadeiramente Deus. A união hipostática de Cristo é um paradoxo que não conseguimos entender apenas com a razão. Não conseguimos conciliar na nossa mente. É necessária a fé. É fundamental para a nossa fé. Se negarmos uma das naturezas, estaremos comprometendo toda a obra de Cristo. É uma declaração bíblica. Cristo sempre agiu como Deus homem. Sempre agiu como Deus homem. Veja João na revelação do Apocalipse, lá na ilha de Patmos, quando ele vê o trono. E ele vê um cordeiro como havendo sido morto. Ele vê um cordeiro como havendo sido morto. O que é? Ele vê as características. Perdão, quase que eu caio aqui. Ele vê as características da crucificação na pessoa bendita de Cristo Jesus, tá certo? Então ele tem essa plena certeza que ele está diante ali do ressurreto, daquele que é Deus e homem. Então temos aí o encerramento desse capítulo 2. O último parágrafo: é necessário que o mediador dessa aliança e reconciliação fosse verdadeiro homem, mas sem qualquer mancha do pecado original ou qualquer outro pecado. É necessário que esse mesmo mediador fosse verdadeiramente Deus e não somente homem. Deus, homem, ou a natureza teantrópica, dentro dessa questão da união hipostática, sendo Jesus Deus e homem, mas uma só pessoa, tá certo? Então encerramos aqui o capítulo 2, né, com esses estudos, e partiremos aí para a próxima aula